internautas do Quindim Cultural. Vamos conversar agora com o professor do curso de teatro, Adriano Moraes. Ele é graduado em Artes Cênicas e Interpretação Teatral pela Universidade Estadual de Londrina em 2002. Também fez mestrado em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina em 2005 e doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da Universidade Federal de Pelotas. Ele é professor adjunto da Universidade Federal e é líder do grupo de estudos e pesquisas sobre processos criativos em artes cênicas. Tem experiência na área de artes, com ênfase em teatro, atuando principalmente nos seguintes temas: em teatro, poéticas de ator, formas do drama e pedagogia do teatro. E ele é nosso entrevistado aqui do nosso Quindim Cultural. Satisfação em te receber aqui, Adriano. Seja bem-vindo ao Quindim. Obrigado. Como é que começou esse teu interesse pelo teatro? Foi quando, na tua infância, ou depois só? Como é que começou esse teu interesse pela área teatral? Conta pra nós. Pois é, eu acho que eu fui estimulado basicamente por uma professora que eu tive na 7ª série. Olha só! Embora eu tenha tido algumas experiências teatrais antes, no ensino fundamental mesmo, na 7ª série eu tive uma professora de literatura muito bacana, chamada Miriam, a quem eu devo, na verdade, essa introdução ao campo do teatro mesmo. Ela era uma conhecedora do teatro, então ela não explicava a literatura apenas, não nos apresentava a literatura, Sim. mas apresentava a literatura e propunha dramatizações na ocasião. E curiosamente ela usava referências muito importantes do teatro, né, até hoje. Então é uma pessoa muito significativa na minha vida. Naquele período também, eu penso sempre que estimulado por essa professora, eu passei a assistir mais teatro. E tem um espetáculo que eu carrego na memória até hoje, que chama ZY Londrina, que é um espetáculo que foi feito por um grupo de Londrina mesmo, chamado Proteu, que na verdade era um projeto da universidade, um projeto de extensão em teatro da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, e que era dirigido por uma dama do teatro paranaense, que é a Nite Jacon. Ah, sim, eu já ouvi falar muito bem dela, inclusive. Inclusive ela esteve, o Proteu esteve em Pelotas em algumas ocasiões, no período dos festivais. E eu vi o ZY Londrina e para mim aquilo foi tão impactante que eu passei, isso eu devia ter então 13, 14 anos, faz um tempinho já. Era bem menino ainda. Bem menino. E passei, aí procurei o Sesc, que o Sesc no Paraná ele tem uma participação muito forte na cultura mesmo teatral. Sim. Então a maioria dos Sescs lá tem grupo de teatro. Então, dos Sescs municipais, Sesc como municipal, é o caso aqui, que tem tudo que é lugar, né? Sim, só que aqui não tem esse perfil de estimular o teatro, a não ser espectadores, né? Eles trazem muitos espetáculos, mas eles não abrigam grupos de teatro dentro do Sesc. Lá é mais forte, então. Lá era muito forte. Eu procurei o Sesc e entrei no grupo do Sesc. Que maravilha. E aí, a partir daí, eu não deixei mais o teatro. Sim, já foi uma constante na tua vida. Sim, sim. E quem tu diria pra nós, Adriano, quem seriam, no caso, as tuas inspirações na área teatral e dramatúrgica, seja de nome nacional ou nome mais regional, nacional, digamos assim, que tu via na televisão, que tu acompanhava as peças e dizia assim, eu quero me inspirar nesse cara ou nesse ator, nessa atriz? Olha, eu tive muitos inspiradores. Eu acho que o teatro nacional, de um certo modo, ele tem muita gente boa. Eu lembro que quando eu comecei no Sesc, se estudava muito as práticas do Boal. Ah, uma então, referência assim, aí. Então, assim, foi o primeiro livro que eu li sobre teatro, que era os 200 jogos para atores e não atores, que é um livro que trata um pouco sobre teatro, sobre vida, sobre política. Então, o Boal naquele momento foi uma inspiração muito forte. Depois algumas pessoas mesmo do teatro lá local, tem uma figura muito importante na minha vida chamada Emir Mância, que era um poeta paranaense e que escrevia teatro, dirigia teatro. Então, sim. O Emir me educou de um certo modo, assim, ele me apresentou uma figura que eu levo até hoje e apresento sempre que posso aos meus alunos,
que é o Konstantin Stanislavski, que é uma figura russa do final do século XIX, início do século XX. Ele nasce em 1869, vai morrer em 1938, mas ele sistematiza o trabalho do ator. Então, a partir do trabalho do Stanislavski, você tem uma organização mínima de trabalho. Claro. Então, talvez assim, essa inspiração teórica. Agora, como inspiração artística, tem tanta gente, eu gosto muito do Antunes Filho, como diretor, diretor de São Paulo. Ele volta e meia dá depoimentos em programas que tem até da TV Cultura, que é o Persona em Foco, que faz todo aquele resgate dos grandes atores. Os grandes atores passaram por ele, né? Antônio Fagundes e tantos outros consagrados da cena nacional, né? Todos passaram por ele, né? É difícil alguém não ter passado. O Antunes é uma figura que consegue se manter no teatro, que isso para mim é muito importante, apesar da TV, apesar do cinema. Então, assim, é uma pessoa que carrega o teatro como bandeira. É verdade. Como o Zé Celso Martinez Correia, que aí é um contraponto, de um certo modo, assim, são duas figuras importantes paulistanas, mas assim, são duas figuras nas quais eu me inspiro muito. Claro. Uma pelo rigor, a outra por uma transgressão que eu acho que a arte tem que fazer constantemente. Claro, essa questão de transgredir não só apenas comportamentos, mas transgredir politicamente, esteticamente também. Eu acho que esteticamente ela abrange o político, porque quando os sujeitos recebem choques estéticos, a vida passa a ser percebida de um outro modo. Isso é verdade. Ou seja, daí as coisas do dia a dia político, isso que às vezes dá a impressão que é fatal, que vai acabar com o mundo, como a gente tem vivido atualmente, quando a gente tem esse choque estético com frequência, a gente consegue perceber maneiras de sair dessa situação. Sim. E na tua chegada aqui em Pelotas, quando tu te tornaste professor adjunto da UFPEL, o que na tua visão mudou no curso aí, que é recente aqui na universidade, e no próprio cenário teatral independente aqui da cidade, que tu tens te apropriado, que tu tens visto, que o curso foi fundamental para essa modificação, para criarem novos grupos, para que novos atores sejam formados e que uma cena independente seja fortalecida, seja criada, assim, no caso da cena teatral? Eu chego num momento em Pelotas que os grupos de teatro eles estão numa espécie de última jornada. Eu costumo dizer assim, porque entre 2006, que foi quando eu chego, e até 2009, mais ou menos, os grupos estavam produzindo, estavam aparecendo com muita frequência. Se você olha para os jornais, para as notícias dos anos de 2007 a 2009, você vai ver com muita frequência o teatro presente. Claro, o Teatro 7 de Abril aberto, o Teatro do COP aberto, ou seja, você tinha pelo menos 2 teatros importantes que fecharam nesses últimos anos e que isso proporcionou, de um certo modo, por uma política pública municipal, fundamentalmente, a derrocada dos grupos. Eu dou um exemplo, assim, que para mim é o ponto onde o teatro escorrega. Exatamente, não é o momento do fechamento do 7 de abril, mas é o momento em que o Teatro Escola de Pelotas é despejado pela Secretaria Municipal de Cultura. Sim, um episódio dramático, inclusive. Um episódio dramático, mas eu acho que aquele episódio ele é emblemático. Sim. Porque ali ele diz, o teatro não nos interessa, ou pelo menos não interessa ao poder público municipal. A partir daí, o Teatro Municipal, o 7 de abril fecha, as políticas elas vão diminuindo e os grupos, por não terem espaço para apresentar, um espaço que eles possam pagar, aí ele vai diminuindo. Então eu penso sempre que esse é o cenário de quando eu cheguei. Agora, o que mudou de lá para cá? Aí tem uma coisa interessante, porque o curso de teatro assume o foco, de um certo modo, na cidade. Os meninos e as meninas todas que chegam desse Brasil todo para o curso de teatro começam a constituir coletivos, começam a trabalhar teatros de várias maneiras. Então aí essa história ainda está sendo construída, então eu não saberia avaliar qual é o impacto que o curso de teatro tem. O que eu sei hoje é que tem vários grupos, mesmo grupos
maior parte dos estudantes ficam aqui, mas assim, eu sei que esse impacto, assim, hoje o curso de teatro acaba sendo uma referência sobre teatro. Isso não diminui a importância dos grupos que funcionam ainda na cidade, mas como o poder público municipal desamparou a maior parte dos grupos, então quem tem aparecido mais são os coletivos ligados ao curso de teatro. Sim. Vamos falar um pouco mais sobre o grupo de estudos e pesquisas sobre processos criativos em artes cênicas aí, que tu és o líder aí desse grupo. Um pouquinho mais sobre ele, o que os internautas podem saber mais a respeito dele, quem tiver interesse em participar, por exemplo. Então, esse grupo ele surgiu em 2011, quando a gente começou a tentar contar um pouco, tentar entender melhor o que acontecia na cidade, enquanto assim, como é que os grupos trabalhavam, porque o fechamento de um teatro não poderia significar o fim dos grupos de teatro. Não era para acontecer isso. Sim. Aí o que nós levantamos na época é, olha, vamos criar um grupo para pesquisar esses processos criativos e entender o que é que os grupos fazem ou deixaram de fazer para que o trabalho deles, por conta do fechamento de um único teatro, resultasse no enfraquecimento brutal, né, de forma brutal, no trabalho deles. Aí nós criamos um grupo, que é o Grupo de Pesquisa, de Estudos e Pesquisas sobre Processos Criativos em Artes Cênicas, conhecido pela sigla, que é o GEPAC. Isso, é muito interessante. O GEPAC, na verdade, teve a função inicial de mapear. Nós fizemos um levantamento de 1980 até 2013, na ocasião, de tudo que aconteceu na região de Pelotas. Região de Pelotas, a gente está considerando do Chuí até Camaquã, de Pinheiro Machado até Rio Grande. Então, assim, é uma micro-região que a gente chama, que a Zona Sul considera como extremo sul do Rio Grande do Sul. Nós fomos em 21 cidades, conversamos com as pessoas, conversamos com os grupos, conversamos com os grupos aqui em Pelotas e lançamos um livro que foi editado em 2013, que tem essas informações, ou seja, como os grupos trabalham, quem trabalha, quais foram os espetáculos ao longo desses anos e o que a gente percebeu nesse período, por conta do grupo de estudos e pesquisa sobre processos criativos em artes cênicas, que os grupos trabalham de forma precária em termos de organização mesmo. Então, normalmente é um diretor que lidera o trabalho. Quem ganha dinheiro, quando há dinheiro no grupo, normalmente é o diretor ou poucas figuras, ou um núcleo duro. Então não há uma distribuição de trabalho nos grupos, que é um indício que a gente levanta nesse período. Ou seja, essa falta de organização de trabalho dos grupos acaba gerando um enfraquecimento quando qualquer coisa acontece, quando o poder público não estimula. Então o grupo de pesquisa ele foi criado com essa função. Ao mesmo tempo, a gente começou a experimentar teatro, que é o que a gente tem feito no momento. Só para ter uma ideia, assim, no momento a gente está investigando a autonomia de criação. Que a minha pergunta é, se o diretor não integra o grupo, ele existe? Se a gente olha para os grupos da região, eu diria não. Se você tira um diretor de teatro de um grupo, o grupo de um certo modo vai enfraquecendo até morrer. Então nós estamos investigando no momento assim, como é que o ator cria, independentemente do diretor. Então esse trabalho está sendo feito atualmente com 9 pessoas, 8 estudantes do curso de teatro e uma pessoa que se inscreveu como interessada, ela é uma pessoa que vem de Santa Maria e mora agora em Pelotas. Então isso nós vamos apresentar resultados agora a partir de dezembro e no próximo semestre. Como fazer para participar do grupo, né? O grupo ele é aberto. Na verdade, assim, a gente volta e meia faz chamadas, normalmente no Facebook, por e-mail e coisa assim, ou na página da UFPEL. Mas as pessoas, para participarem do grupo, precisam ter esse desejo de ser autônomo, ou seja, não construir motivação para pesquisar teatro e querer desenvolver alguma coisa com teatro. Basicamente isso. Sim. E nesse tempo de grupo, quais foram os trabalhos mais marcantes que vocês realizaram? Tu dirias assim que foram os mais significativos de
de forma bem breve, assim. De forma breve, o primeiro que a gente criou foi um espetáculo chamado Margem Periférica, que tinha como objetivo perceber como as unidades acadêmicas da UFPEL nos recebiam. Então nós criamos um espetáculo adaptável a qualquer espaço e apresentamos em 15 lugares da UFPEL. Depois desse a gente entrou num percurso de trabalhos solos. Assim, teve um trabalho que eu considero muito importante, que é o Alívio Imediato, que é um trabalho que foi feito com um aluno do curso e integrante do grupo que tem síndrome de Asperger e não tem uma comunicação fluida no dia a dia. Sim. Então, por meio do teatro, ele conseguiu a inclusão. A inclusão e verbalizar de uma maneira importante, que segue no grupo ainda. E um último trabalho, que para mim assim, foi muito significativo, que é um chamado Pós-Fausto, que aí de um certo modo onde a gente está ainda, que é a ideia de um teatro que fala diretamente com o espectador, um teatro que rompe com o modelo burguês, o modelo... Sim. Muito obrigado mais uma vez, Adriano, pela colaboração, que o teu trabalho de teatro evolua cada vez mais e que possa construir essa cena aqui em Pelotas. Valeu mesmo. Muito obrigado. É isso então, pessoal. Mais entrevistas aqui no nosso Quindim Cultural. Não perde, que tá bem legal. Forte abraço e até mais.